vai pro making off isso. Fazia tempo que não tinha. Não, não! Faz isso não. Poxa! Agora vai. Então, let's go. Olá, você que nos ouve, que nos prestigia ou assiste no canal do YouTube. Esse é o podcast Show Sedentarismo, o episódio 110. E o tema que a gente acordou antes é prescrição de treinamento online. Por quê? Porque já acontece. Seja através de aplicativos, seja através de aulas no Instagram ou de treinamentos por ferramentas como essa que a gente usa ou semelhantes a essa, de videoconferência. A Andressa já declarou que tem uma aluna que ela acompanha e que faz a prescrição de treinamento por videoconferência. Já existe a modalidade de prescrição de treinamento, de passar a ficha de treino na musculação, ou a planilha de corrida, ou de natação, já existe. Eu tenho conhecimento desde o ano 2000, não sei se já tinha antes, acredito que sim. Então, estamos falando de 2 décadas, onde já existe uma certa forma de prescrição de treinamento sem acompanhamento. A questão é que com a evolução da internet, a gente, para efeito comparativo, no ano 2000, eu comprei o primeiro computador na minha vida, meu, né? Um notebook. Financiei em 24 meses, porque era caro. E ele tinha 8 GB de memória. Hoje, um telefone de entrada tem 8 GB, um pendrive tem 128, a maioria dos telefones 32, 64, 128, 256 num telefone. Ou seja, a internet evoluiu muito e permitiu com que a gente consiga gravar cada um de nós numa zona da cidade de São Paulo, como se estivesse na mesma sala, e, consequentemente, prescrever treinamento. Vou pedir para a Andressa começar aí dando testemunho dela e falar um pouco o que ela acha, já que a nutrição, Andressa, que você também é nutricionista, você é orientada pelo Conselho Federal que faça o primeiro atendimento online e os outros podem acontecer à distância. A psicologia já pode... Presencial, você quer dizer? Presencial. Primeiro presencial. Isso, obrigado. Primeiro atendimento presencial e os outros podem ser online. A psicologia, em 2018, autorizou o atendimento online, reconheceu, tem alguns critérios, uma forma de acontecer. E, além disso, tem muita gente dando aula de mindfulness, né? Meditação e outras tantas coisas, porque alguém de qualquer estado ou país que fale o mesmo idioma, ou se o treinador, você é bilíngue, por exemplo, fala inglês, se alguém quiser te contratar falando inglês, você consegue orientar. Então, derruba as fronteiras de tempo e de deslocamento. Diz pra gente a sua experiência e depois a Kátia complementa. Isso comigo funcionou muito bem. Foi numa forma de teste inicialmente. Essa minha aluna, ela é da Suíça, né, da parte alemã, e ela estava trabalhando aqui no Brasil. Acredito que isso foi em 2015 ou 2016. E ela trabalhava aqui através da empresa, me conheceu no prédio que ela estava morando, perguntou para o porteiro se tinha alguém que falava inglês. Foi até engraçado o porteiro falando comigo: você fala inglês, mas você fala mesmo? Você vai conseguir dar aula para ela falar que nem agachar, levantar? Eu, sim, falo. Total, falo completo, isso mesmo. E aí a gente começou a fazer as aulas. E ela já viajava muito desde aquela época e eu falei para ela assim: você quer experimentar? Eu quero testar, ver se funciona. Já conheço como que é, né? Conheço o seu perfil, assim, sua aula, suas limitações, pessoalmente. E aí ela estava no Rio a primeira vez e aí a gente fez o teste da aula com ela na cobertura de um prédio lá no Rio e eu aqui.
E aí ela gostou e, assim, ainda que a gente começou o processo do treinamento à distância, porque ela viajava o tempo todo, e o treino era muito importante para ela porque melhorava bastante a situação de dor na lombar. Já sabe, né? Pessoa que trabalha demais, dorme de menos, descansa de menos, viaja demais, é estresse, a coluna dela sempre dava uma machucada, e aí ela, aquele pagamento da felicidade de falar que nunca mais sentiu aquela dor igual ela sentia antes de começar o treinamento. E imagina, isso daí foi lá 6 anos, não, desculpa, falei 2015, né? Putz, quase 6. Foi quando eu comecei a faculdade de nutrição, a gente começou, ela foi embora depois de 8 meses que ela morou aqui, e a gente nunca mais parou o treinamento. Então, ela morou em Nova York, continuamos treinando, e aí ela agora já voltou para casa, está na Suíça de novo, e continuamos treinando. O que facilita bastante até o fuso para a gente no momento, porque ela veio para o, acho que México, algum lugar aqui mais perto um pouco, e ela falou, você tem horário das 6? Eu, não, esse é o horário que todo mundo quer aqui. E ela estava no fuso daqui, queria fazer no mesmo horário, eu falei, não vou conseguir. Mas ela lá na casa dela funciona perfeitamente. E não se desfez a parceria, para ela foi eficiente. Assim, para um pessoal executivo que precisa desse tipo de atendimento e não consegue ter um personal em casa, porque a pessoa passa mais tempo fora do que em casa, funciona muito bem. Mas a minha percepção também é que o presencial fez toda a diferença. Não sei como funciona para quem só passa o treinamento via planilha, mas o presencial, para mim, ali foi bastante assim, importante. Esse é meu posicionamento deste caso. Tá bom. E aí, Kátia, conta pra gente, você que é uma professora de dança, você trabalha para a Fit Dance atualmente, a Fit Dance é conhecida por uma produção exagerada quase, né, de vídeos onde as pessoas podem acessar no YouTube, eles incentivam que isso aconteça e que façam as coreografias. Qual a sua opinião sobre videoaula, sobre aula à distância, enfim? Bom, em relação ao Fit Dance que você citou, no começo, antes de entrar, né, para a metodologia, eu achava, porque eu não tinha feito nenhuma aula, eu só ouvia falar, eu achava que ia atrapalhar. Eu falava, mas se o pessoal tem acesso e faz em casa, para que ele vai para a academia? E muito pelo contrário, é um motivador. Então, elas querem fazer aquela coreografia com as outras pessoas, né? Dançar com as outras pessoas é importante porque elas já chegam meio que sabendo e acabam que lapidando, tirando dúvida com os outros colegas, com os outros alunos e com o professor também. Eu vi aquele passo assim, eu não entendi muito bem, porque eles estão de frente, eu não consigo pegar assim. Você consegue me ensinar, me mostrar? Então, assim, é uma ferramenta muito bacana, me surpreendeu, confesso, e que dá muito certo, assim. O Fábio Duarte, ele foi muito criticado quando ele lançou esse produto. As pessoas, ele conta, né, nos cursos que ele dá, nas palestras, ele fala, as pessoas falam, você é louco, isso não vai dar certo, você vai acabar com a empresa ao invés de levantar. E mesmo assim ele persistiu e deu muito certo e continua dando certo. As pessoas pedem cada vez mais e ele incentiva muito agora com o Space aqui em São Paulo. Então a gente pode dar aula lá, eles também dão aula lá, então vira aula direto, os alunos vivem pedindo, Kátia, quando você vai levar a gente lá para fazer aula e ver a Aline, ver o Fábio, ver todas as celebridades que estão nos vídeos, né? Essa é a realidade do Fit Dance. Em relação a personal mesmo, eu uso um aplicativo em que eu prescrevo, antes eu faço uma anamnese, tudo isso tem no próprio aplicativo, se eu não quiser eu mesma desenvolver, é que eu já tenho minhas planilhas, etc., então eu já utilizo elas, então eu faço anamnese, peço para que a pessoa tenha a liberação médica, uso o Parquet também, né, para quem não sabe, o Parquet é um formulário com perguntas que a pessoa responde lá sobre a saúde dela e se responsabiliza pela veracidade daquelas respostas, né?
E aí, depois, baseado nesses dados, eu aplico a prescrição do treino, onde nesse aplicativo tem vídeos, né? Então, tem o nome do exercício e o vídeo referente àquele exercício. E eu também tenho campo para poder fazer a descrição do exercício por escrito, né? Então, eu tenho todas essas ferramentas, dá muito certo. Eu tenho um aluno que faz uma vez por semana porque ele é médico, mas ele gosta de acessar a planilha porque ele treina os outros dias, o horário que dá, porque ele dá muito plantão, então ele não tem uns horários muito bons assim. Então ele está sempre com a planilha na mão e eu troco toda semana a planilha dele, né? Por semana um treino diferente que ele treina quase todos os dias. Então, para não ficar muito maçante, porque ele enjoa rápido, então eu faço um treino por dia, por semana para ele. E tenho alunos que são 100% online. Como que eu faço? Primeiro treino, eu peço para que a pessoa execute pelo menos umas 3, 4 repetições de cada exercício, filme e me mande. Eu faço as correções que forem necessárias, mando, né, em forma de vídeo também, mostrando, fazendo as correções necessárias, e aí a pessoa continua e fica com esse treino por um mês. Muito bem, muito bem. A sua fala me fez lembrar de um vídeo que eu assisti, muito interessante, do fundador do TED, do TED, na verdade, que é o Chris Anderson, onde ele fala como os vídeos vão potencializar a criatividade no mundo. E ele mostra ali o experimento de inseminação artificial, vai estar o link aqui no rodapé do episódio. Ele coloca aquele que coloca o esperma dentro do óvulo in vitro e tal. E porque tem esse procedimento foi apresentado para X, faz tempo que eu assisti o vídeo. Doutorandos, mestrandos em medicina, o descritivo, e perguntou-se para essas pessoas quanto se sentiam aptos para repetir o experimento, e uma minoria, e demorou muito tempo para ler tudo, uma tese, né? Quando viram o vídeo que durava 2 minutos, a maioria, parece que só um, disse que não se sentia apto para reproduzir o experimento. A visão, para quem enxerga, ela prevalece para a maioria das pessoas sobre os outros sentidos. Então, o vídeo é muito poderoso. Na ginástica, isso é muito notório, não é? Porque você está o tempo todo falando. Se o professor fala todo mundo para a esquerda e vai para a direita, todo mundo vai, pronto. Né? Tanto que o professor precisa se treinar para ser espelho. Uhum. Ele mexe lá a mão esquerda dele. Para ficar... Porque o visual prevalece. Então, sou super a favor disso. Qualquer coisa que ajude a dar um show no sedentarismo, eu sempre vou incentivar. Seja a aula de fit dance ou dos concorrentes, os Just Dance, né, que é um jogo que tem em alguns videogames, que eu já postei aqui, eu pagando um mico com a minha filha. Qualquer coisa que faça a pessoa dar um show no sedentarismo deve ser incentivado pelos conselhos regionais de educação física ou federal, né, de uma vez já vai por tudo, para ajudar as pessoas a reverter esses números, né? Obesidade só cresce, obesidade infantil é cada vez maior a proporção, enfim, pessoas com sobrepeso continua crescendo, e o nível de pessoas ativas aparentemente tem aumentado, está meio um contrassenso. Será que todo mundo está treinando um pouco mais, mas está comendo muito mais? Enfim, sou super a favor da aula à distância. Tem um bando de gente no Instagram colocando exercícios para o dia, uma série, enfim, coisas que às vezes não são tão fáceis assim, eles vendem lá como sendo fácil. Cuidado, né? O único cuidado para quem vai dar um show no sedentarismo é não faça aquilo que você tem alguma dúvida que você não consegue. Porque tem um caso famoso no Brasil de um grupo que não eram profissionais de educação física, nem estou dizendo que tenham que ser, o pessoal da dança não é, o pessoal da luta não é, o pessoal da yoga não é, e é sim uma forma de dar um show no sedentarismo.
Mas se você nunca fez nada e vai fazer uma modalidade específica, tem que ser com um profissional certificado. Exija que ele mostre para você o documento dele, né, a cédula de identidade profissional, o CREF, fala para mostrar. Então, mostra a cédula de identidade. Mas procure uma boa orientação, peça referência e sinta-se seguro. Não vai pendurar na porta para cair e fraturar uma vértebra, pelo amor de Deus, em casa. Complemente aí, Andressa. Essa época aí desse grupo que você está falando, com nome charmoso, inclusive, foi até citada hoje no prédio da minha aluna que está com a academia reformando, e todo mundo espalhado pela área comum do local. Quem não tem aparelho se vira, né? E nessa época eu estava dando aula no parque, né, no parque do Ibirapuera, e foi esse processo de busca dos profissionais que o CREF começou a pegar firme, né, nas averiguações, nas autuações. E eu lembro que eu estava dando aula, eu fui para o parque, mas na verdade eu não levei nada, não levei, acho que meus documentos, ou não lembro se eu levei, acho que eu cheguei a levar por causa do processo que estava acontecendo, e um rapaz me pediu, apareceu, tinha um pessoal fazendo lá a averiguação, ele autuou lá e olhou, não, eu tenho a minha carteirinha, ele olhou assim, aí ele, essa aqui tá vencida, mas eu mas eu fiz o pagamento, eu não achei que, tipo, perdida. Aí ele, não, dá uma verificada, porque tá, mas não tá. Eu, não, tá bom. E aí ficou tudo bem, mas assim, eu tinha o documento na mão, só foi uma coisa de comunicação ali errada entre CREF e a gente. Eu gostaria que este canal dos profissionais funcionasse de maneira mais eficiente. Eu acho que eu me formei em 2003, em 2000 parece que começou o processo do CREF, né? Bem 98. Então, e na época que eu me formei, a faculdade que eu me formei, o diretor, o dono da faculdade, ele tinha correlação, tinha uma relação lá forte no CREF, e eu lembro que a gente foi meio que mimadinho na época, porque não teve trabalho algum, só teve que assinar um papel lá e a gente recebeu o documento na própria faculdade. Foi totalmente hassle-free, assim, bem rápido, e hoje eu vejo, assim, a gente correndo atrás de CRN, é uma outra forma, mas ainda precisamos de mais atenção, de problemas reais mesmo, sabe? Professor com piso salarial terrível, a nossa área ainda é bem desvalorizada, se for parar para pensar. E, claro, tem aí também uma influência bem grande da gente, né, do trabalho que os profissionais, no geral, acabam desenvolvendo. O pessoal precisa ser um pouco mais aplicado também, mas, como disse o Gui, tudo que for possível para que as pessoas se movimentem e tenham uma vida mais saudável. Esse treinamento online, eu adorei ter feito, até fiz uns projetos para criar produto, de chegar a treino na casa de todo mundo, via internet, e fazer o povo se mexer. Não coloquei eles em prática, ficaram ainda no papel. Papel não, na verdade está no computador. E aí eu preciso colocar e acionar esse processo, porque é bem gostoso de ver o resultado e as pessoas agradecendo imensamente por se sentirem melhor, por não terem mais dor. E esse seu método, Kátia, eu adorei. Esse é bem legal mesmo. Precisa ver, precisa visualizar. Não, tem muita gente que pega, manda o papel e nunca mais viu, assim. E não é bem assim, a gente tem que ver, porque cada um é um, nós somos indivíduos, tem a biomecânica, tem a postura, tem muita coisa que influencia no posicionamento. Você vê bastante gente, os críticos da área, querendo falar mal de professor X ou Y, e aí, na verdade, ele está falando mal sem nem saber da técnica específica. Por exemplo, a gente faz um agachamento e tem gente que tem uma inclinação muito grande do tronco à frente, só que essa pessoa consegue fazer o movimento melhor daquele jeito. Aquela é a limitação que ela tem.
E ela não vai desenvolver um problema por causa disso, porque foi feito todo um trabalho anterior para poder ela ter um ganho de força. Então, assim, muita gente dando pitacos sem ter o conhecimento do assunto. Essa internet acaba proporcionando isso também. Mas, bom, mentes curiosas, discussões, e assim as pessoas não ficam acomodadas achando que todo mundo qualquer um é dono da verdade. Não, tudo tem o seu porquê. E aí tem que fazer o povo investigar mesmo e procurar um profissional bom. Só o CREF não necessariamente diz que aquele profissional sabe o que está fazendo, infelizmente. Ficou um manifesto político da Andressa aqui, né? Vamos lá. Vai lá, Kátia. Qual o seu viés para o aluno, para quem quer dar um show no sedentarismo ou quem, de repente, está cansado do que está fazendo e quer experimentar alguma estratégia em vídeo? Ficou a dica da Andressa valiosa aqui, procurar alguém, conversar com os alunos, entender um pouco melhor e não ficar com essas opiniões, excesso de opiniões que tem na internet, né? Começa até a aprender a descartar esse povo que só sabe falar, principalmente ficar falando mal de todo mundo. Claro isso, Andressa, é importante. Manda lá, André. Kátia. Essa questão de corrigir o aluno eu sempre tive muito latente, né? Porque o professor de aula coletiva, ele tem que ter um olho no peixe e outro no gato, como diz o ditado, né? O bom profissional é aquele que dá aula para todo mundo e para cada um ao mesmo tempo, né? Tem a visão do todo e do indivíduo. Esse é o diferencial, um dos grandes diferenciais do bom profissional. E eu sempre entre aspas, destaquei nesse aspecto, porque os alunos sempre me deram esse feedback, né? Kátia, como que você consegue dar aula para todo mundo e para o indivíduo ao mesmo tempo? Essa sua dinâmica Mas porque eu sempre me preocupei muito com isso. E eu fico muito triste de ver que, infelizmente, os profissionais de educação física não são unidos. Segundo, eles se preocupam mais em observar o que o outro está fazendo de errado, ao invés de se preocupar em fazer o melhor. E terceiro, se preocupar realmente com o aluno. E não com... Porque se você se preocupa com o aluno, você vai estudar, você vai correr atrás, você vai levar o melhor para ele, por mais que você não saiba, você vai correr atrás da informação. Porque não é porque a gente é formado que a gente sabe tudo. A gente está aprendendo constantemente e o que você falou, existe a individualidade. Cada aluno é um aluno. Então, o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. Por isso que numa aula coletiva isso é muito delicado e se faz necessário olhar no indivíduo e no coletivo. Porque você tem que ir adaptando o exercício para cada um. Né? É difícil? Não é fácil, não. Mas com a sua dedicação e com o tempo, com a experiência, a gente vai aperfeiçoando. E a minha dica aí para quem quer dar um show no sedentarismo e procurar treinamento online é que, como a Andressa falou, busque um bom profissional, que sim tenha a cédula de identidade, né, do CREF, mas que isso só não basta. Buscar referências, como o Gui falou, e a Andressa também, procurar indicação, boca a boca é a melhor coisa que existe, né? Ainda continua, por mais tecnologia que exista, por mais que o marketing se aprimore, o boca a boca continua sendo a ferramenta mais eficaz. Então, antes de contratar o profissional, procure para ver se onde ele trabalha, onde ele já trabalhou, se tem algum conhecido que já trabalhou, né, que já teve aula com ele, enfim. O interessante é buscar, de fato, alguma referência. E sim, dar um show de sedentarismo, independente do que você vai fazer. Busque, o mais importante é buscar uma atividade no qual você se identifique. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, para a gente caminhar para o final aqui, para deixar o episódio relativamente curto, alguma consideração final e contar o que nós fizemos, não é? Para dar um show no sedentarismo. Eu quero dizer que reforçar minha posição, que eu sou favorável ao treinamento online, qualquer coisa que te faça dar um show no sedentarismo, eu apoio. Minha posição. Procure um profissional sério, né? A Andressa faz prescrição online, a Kátia faz prescrição online. Acho que vale aqui que uma aula com muita gente só se for presencial. Online, cuidado.
né? Se você for dançar e fazer sem nada muito exagerado, vale. E já entregando o que eu fiz aqui, hoje e ontem e anteontem e antes de ontem, eu não treinei pela primeira vez nos últimos meses, 4 dias. Fiquei ativo, dei mais de 10 mil passos hoje e ontem. Final de semana fiquei mais paparicando filha, esposa e sobrinhas, então brinquei bastante, mas não fiquei com o celular, não sei computar os passos. E amanhã cedo, para compensar um pouco isso, tem treino de musculação e um pouquinho de aeróbio junto. Então tem um treininho um pouco mais longo de 1 hora, mas estou bem, sem nenhum peso na consciência. Manda lá, Andressa, depois a Kátia. Com muito gosto, consegui fazer meus agachamentos, que trazem uma energia, uma vitalidade, uma felicidade. Dancei, como já tinha dito, dancei mais de uma vez essa semana, foi intenso, gostoso. Não adianta, dança, a Kátia tá aí para falar, para não me desmentir, assim, dança é vida, é muito bom, a gente mexe com a alma, um negócio assim, é vibração, é muita coisa no ar, é muito bom, eu gosto muito. E muita caminhada também, não contando os passos, mas sentindo na sola do pé, principalmente depois de dançar bastante. Eu também dancei bastante todos esses dias. Eu estou me dedicando. Em 2020 eu estava em 3, até 2019 estava em 3 academias, me concentrei em uma só, que é do lado da minha casa, que eu vou e volto a pé, e estou ministrando só aulas de dança. Então, estou andando bastante, dançando quase todos os dias, e trabalhando muito online, prescrevendo muito treinamento online, corrigindo as pessoas online. Então, não é porque eu estou online que muitas pessoas questionam, né? Ah, mas treino online? Eu falo, então, a gente não pode generalizar. Primeiro vem aqui, conhece meu trabalho e depois você pode sim dar o seu parecer. Então, foi o que eu fiz aí. Dancei bastante nos últimos dias, inclusive o final de semana. Inclusive, em fevereiro, eu vou fazer uma formação de Kids e Teen. São Kids crianças de 5 a 8 anos e Teen de 9 a 13 anos, e vou aplicar em escolas. Muito bem, show de bola. Falei muito bem hoje, mas não tem problema, porque é muito bem mesmo se você estiver dando um show no sedentarismo, se você estiver em paz consigo, comendo melhor e, consequentemente, dormindo melhor para viver melhor, curtir sua família, seus amigos. Dá um show no sedentarismo, presencial ou online. Escolhe o seu jeito e show sedentarismo, vai. Move yourself. Show sedentarismo. Deixa eu só ligar aqui, porque já vai acabar a bateria e não tá ligado. Só um minuto. É legal desbloquear o microfone primeiro.